Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E aí, vamos falar do São Paulo Futebol Clube, as últimas notícias que estão rolando no nosso tricolor paulista? Vamos junto então, aqui é a coletiva do Juba Futebol, seu canal de notícias do São Paulo, só que matinais, né? Notícias de manhã, enquanto eu tô tomando aquele cafezão, tá um pouquinho tarde, mas vamos lá. Chega comigo aí então, vamos falar sobre tudo, tá? Deixa um like pra dar uma moral no vídeo, posso contar? E se inscreva também aqui no canal, é só isso que eu te peço. Deixa um like e se inscreva pra você ficar por dentro de tudo e passar o dia comigo aqui, né? Que tem conteúdo pro dia todo. Tem ou não tem? O São Paulo, ele tá preparando ali umas mudanças pro ano que vem. Apesar do tricolor, o nosso São Paulo, ter feito alguns contratos que estendem, por exemplo, Alisson, Luciano, Caleri, Lucas, todo com contrato, o São Paulo busca por novos ares, tá? Montou um novo departamento de scout que vai buscar jogadores ao melhor formato Moneyball. Sabe o que é isso, Moneyball? Depois eu vou contar direitinho, mas é mais ou menos assim, ó. O São Paulo tem um departamento de scout. Scout é quando você tem os números. Ah, o fulano deu 10 passes com a perna direita, acelerou o jogo e saíram gols. O outro deu 14 chutes pro gol, saíram 3 gols. Então, ele tem X%. Isso aí o scout é quem faz a análise e o São Paulo vai buscar jogadores nesse formato. Por quê? Porque comprar o Arrascaeta, todo mundo sabe que vai entregar, só que ele custa carésimo. Então, qual que é o genérico do Arrascaeta? Isso que o São Paulo quer fazer, indo buscar o jogador genérico, o jogador parecido, o jogador que pode entregar sem ter o nome, e sim porque ele mostra nos scouts. É o que aconteceu com o filme Moneyball, ou então, no portuguesão aqui, é O Homem que Mudou o Jogo, filme com Brad Pitt, Jonah Hill. São Paulo do Júlio Casares já tinha dito que faria nesse formato as contratações. O Muricy vem a público, fala que não tem nada de grana, que o São Paulo busca jogador oferecendo muito amor e carinho, não oferece dinheiro, né? Eu achei bacana essa entrevista do Muricy, ele fala assim, ó, aqui no São Paulo nós oferecemos amor, meu filho, porque não tem dinheiro não, assim, e aí tudo, o Lucas nós oferecemos amor pra ele, eu achei isso um barato. E claro, quando você pensa no São Paulo oferecendo, é claro que o Palmeiras hoje talvez ofereça mais, é claro que o Botafogo vai oferecer mais e o Flamengo também. Agora, esses times eles já estão com os jogadores lá, né? Já tem 500 jogadores lá. Nenhum jogador agora o São Paulo pode trazer porque o Flamengo paga mais. Então é lógico que sobra espaço para todos. E o São Paulo, que paga muito pros jogadores, só pra você ter uma ideia, o Caleri ganha na casa acho que na casa dos 900. Ferreirinha, eu ouvi dizer que era 700. E aí você tem caras como o Lucas, que ganham 1,5. Então, existe sim uma grana envolvida. Não é só amor, não. Quando fala só amor, a impressão que dá é que São Paulo não paga os caras. Pelo contrário, São Paulo não paga como os 3, 4 maiores gastadores do Brasil, sabe, as gastanças, tem times da gastança, esses que gastam muito, o São Paulo não gasta tanto, mas tirando 3, 4 aí, o São Paulo é o que mais gasta também. Então os times já se calibraram de jogadores e o São Paulo não vai na rebarba, o São Paulo vai e dá pra fazer. Quando o São Paulo montou o time em 2005, que era uma base boa do Goiás, 2004, 2005, que o São Paulo ganhou o Mundial, tinha jogadores ali como Fabão, Danilo, Josué Mineiro, e ninguém dava um conto pros caras, não ganhava nada, ganhava pouquinho em relação ao mercado. E foram lá e ganharam o Mundial de Clubes, Libertadores, então não precisa você gastar 2 milhões em cada jogador pra fazer futebol, tem que ser inteligente. E eu acho que esse do Scout aí, o Moneyball, eu acho que é bem bacana assim, viu? Vamos lá. Gente, o Paulo Ganso tem dado o que falar no time do São Paulo depois de uma entrevista muito chocante do Muricy Ramalho. E aí, o Ganso, ele vira pauta quando o Rames Rodrigues não consegue jogar aqui por intensidade. E aí eu vejo que o Ganso, muita gente falou que, mas o Ganso também não consegue então. Tá, ontem teve o Juventude e Palmeiras, lá na casa do Juventude, onde o Palmeiras ganha de 5-3. Eu vi o jogo e o Rafael Veiga, que é o meia sem intensidade, né, do Palmeiras, eu tava vendo os gols do Rafael Veiga, o Estevão corre o dobro do Rafael Veiga. Aquele Felipe Anderson, que tem a idade mais avançada, que veio da Lazio, também corre o dobro do Rafael Veiga. O Veiga não é um cara intenso, apesar dele ser atleta, né? Ele não é um travado no chão. Ele corre daquele jeitinho dele. A velocidade que o Luciano tem, que o Rames tem, mesma velocidade. E o Rames vão criticar, eu sei. Mas é aquela mesma velocidade de um meia, não corre tanto. O cara fez o hat-trick ontem, meteu 3 gols.
E esse hat-trick não teve nenhum gol de bola parada, isso que foi curioso. O primeiro gol, o Estevão toca pra ele e chuta entrando na área, ele chuta no cantinho do goleiro, no mesmo canto dele. O segundo gol, ele dá um carrinho, divide bola ali como se fosse um centroavante, divide e faz o gol. E o terceiro é uma falha do zagueiro, mas ele vem de trás, entra na área, aquele meia moderno que pisa na área, que o Muricy gosta de falar, e dá um carrinho e chuta a bola na saída do goleiro também. Então, assim, é um jogador que no São Paulo ele não conseguiria jogar. Ele iria ter ali o Luciano, que ia ser mais intenso que ele, né? Iam falar que no São Paulo não pode, que ele não treina, que ele tá gordo, que ele tá... Sei lá, vocês já sabem qual que é o futuro de um meia no São Paulo. E isso muito me pega, porque o Palmeiras ele deve ser campeão brasileiro de novo. Vai equiparar ao São Paulo. Lembra quando o São Paulo ganhou em 2006, 7, 8, 3 brasileiros? O São Paulo tem 6, mas o São Paulo foi o único, e até hoje é o único, tricampeão brasileiro seguido. Isso é uma marca histórica. E o Palmeiras, ele se ganhar esse ano aqui, ele se empata com o São Paulo. E o Botafogo ainda joga a competição de mata-mata ainda. E aí o São Paulo não. O São Paulo já tá fora. O Palmeiras tá fora de todos. E o Palmeiras estando fora, ele foca só no brasileiro. E agora o Botafogo empata com o Criciúma, o Palmeiras ganha do Juventude fora. Tá tudo levando o Palmeiras a ser campeão de novo. E é com o Rafael Veiga, cara. E é aí que mata a gente, né? É aí que dói no torcedor São Paulino, que não pode ter meia, porque lá no São Paulo joga o Luciano. O Galopo está para sair do São Paulo na janela do ano que vem. Galopo deve ter mais 8 jogos no São Paulo e o São Paulo, se não vender o Galopo, deve sim usá-lo como moeda de troca. Para quê? Para contar com o Luciano de meia. Tava lendo sobre o Pedrinho Vilhena, lá do Sport Recife. Sabe quem é o Pedrinho Vilhena? Meia promissor do São Paulo, muito promissor. O São Paulo não utilizou o Pedrinho Vilhena, emprestou ele pro Sport e lá no Sport agora ele tá para voltar e o São Paulo pegando vai emprestar para outro lugar. Por que você fica vendo? Por que vai emprestar o Pedrinho Vilhena e não vai dar chance para ele aqui no São Paulo? Porque o Luciano é quem joga por aqui, certo? Eu vi página que colocou o Bruno Henrique sendo oferecido para o São Paulo, sendo sugerido. O Bruno Henrique ele realmente foi sugerido por uma página. A torcida São Paulina amou a ideia, pelo que eu vi, tinha muita aceitação de torcedor São Paulino. Só que assim, cara, se você tem que economizar dinheiro, o Bruno Henrique nem de graça hoje. Ele é um cara com um histórico enorme de lesões e também é um cara que já avança na idade, né? Passou dos 34 já. Então, ter o Ferreirinha no São Paulo, que pra mim hoje joga mais bola que o Bruno Henrique, o São Paulo ele usa esse scout. Ao invés de gastar 1,5 milhão no Bruno Henrique, foi correto ir buscar o Ferreirinha, paga a metade e tem um jogador de longevidade, tem um jogador que vai ficar por anos e anos jogando no São Paulo. Então tá top. Eu tiro totalmente a possibilidade e a aceitação de um Bruno Henrique no São Paulo hoje, principalmente porque o São Paulo já comprou o Ferreirinha. Se estivéssemos aqui com Kelvin, Marcos Guilherme, aí eu até concordo que o Bruno Henrique, né, vale a pena. Mas não, de jeito nenhum. O São Paulo com o Ferreirinha tá muito acima. Meus amigos, o São Paulo, inclusive, ele está com o Wellington. Lembra do lateral esquerdo, o Wellington? Faz tempo que o São Paulo não joga, né? Foi o último jogo contra o Vasco, parece uma eternidade. O Wellington, ele foi suspenso para o próximo jogo, onde o São Paulo joga no dia 26. O Wellington suspenso, o São Paulo ele vai colocar agora o Jamal Lewis. Justiça seja feita, o Zubeldia, que não gosta muito de fazer mudanças, né? Principalmente quando se fala de Wellington, ele já tinha tirado o Wellington no último jogo que o Jamal pôde jogar. Contra o Vasco, o Jamal não estava. O Jamal tinha saído, viajado para a seleção, jogou lá pela Irlanda, ele não estava disponível para o Zubeldia. Jogou no dia 15 e o São Paulo jogou dia 16. Era alguma coisa assim, se não for exatamente isso. E o Jamal, num jogo anterior, agora é que eu não vou lembrar quem era, mas um jogo anterior, acho que contra o Cuiabá, que foi o jogo anterior ao Vasco, o Jamal jogou o titular, mesmo com o Wellington disponível. Então o Zubeldia, ele já esboça um time com o Jamal Lewis, por 2 motivos. Primeiro, porque o Wellington, pra mim, não entrega. Pro Zubeldia, não sei, mas o Zubeldia não conseguiu os resultados devidos.
Não conseguindo resultado, o Zubeldia ele precisou fazer algumas mudanças. E ele fez. O Wellington Rato foi pro banco do Eric, o Rafinha foi pro banco do Igor Vinícius, e agora nós temos aí o Jamal, que virou o titular do Wellington. No jogo passado, que o São Paulo fez uma das melhores partidas do ano, que foi contra o Vasco, o Wellington foi o lateral que jogou. Mas agora o Jamal volta num ambiente muito mais tranquilo, deve ter Igor Vinícius numa lateral, Jamal Lewis na outra, Eric na ponta direita, pode ter o Lucas Moura na ponta esquerda ou o próprio Ferreirinha. E aí Lucas Moura pegaria a vaga do Luciano com o Caleri de centroavante. Fica top. Imagina o Jamal chegar num time que ele vai tabelar com o Lucas ou com o Ferreirinha. Ele ajuda demais. Ele não vai ter que ser o Serginho. Ele não vai ter que ser o Leonardo de 90, o Serginho de 98. Ele vai poder ser o Jamal Lewis e conseguir jogar. Porque vai ter ajuda. A ajuda do Ferreirinha ou do Lucas Moura, ela é muito certo, ela é muito concreta, ela é uma ajuda muito grandiosa. Então o Jamal Lewis ele tem que agora chegar e não correr na ladeira, jogar aqueles 10 minutos, já perdendo o jogo. Ele vai poder jogar o jogo inteiro. E jogar o jogo inteiro significa jogar com os titulares. E jogar com os titulares significa que ele não precisa provar em 10 minutos, ele pode provar em 90. E dando um cruzamentinho pro Caleri, o Caleri fazendo aquele gol, pouco importa o resto da partida. Ele performa e entrega num gol absolutamente importante e ficaria muito top, né? Bom, por falar em Caleri, o São Paulo ele conta hoje com um holofote enorme no jovem Rian Francisco. Rian Francisco, ele tem chegou na marca de 81 gols em 2 temporadas. Sabe o que isso quer dizer? Ele fez 40 gols e meio, né? Vamos dividir por 2, 81, ele fez 40 gols aí e meio por temporada. É uma média de 40 gols por ano. 40 gols no ano é a média de Messi, sabe? No auge. É claro, jogou na equipe de base. Mas ele também não é o Messi, né? Ele também joga na equipe de base. Ele também é jovem. Ele joga com os caras do tamanho dele, da idade dele lá. E aí ele fazer 40 gols é uma coisa absurda. Nos últimos dias, aí ele fez um gol que o cara toca pra ele tá entrando na área. Nem chega a entrar, ele corre de cabeça erguida, olhando pra cara do goleiro, a bola chega, ele já dá um tapinha de biquinho. E a bola entra num canto, sabe, usando de malícia, usando de malandragem, sabendo como fazer o gol, apesar da plasticidade, apesar da beleza do gol, ele dá um tapinha de Romário. É muito parecido com o Romário, o tapinha que ele dá na bola de biquinho. O goleiro começa a sair, ele já dá um tapinha no cantinho. Foi no ângulo? Não foi nada no ângulo. Foi um tapinha no canto que ele tira do goleiro. Por quê? Porque ele já prevê toda a jogada antes. Ele olha pra todos os lados antes. Ele já sabe onde tá o zagueiro, sabe onde tá o goleiro, já sabe onde a bola vai chegar. Chegou a bola ali, ele só dá um tapinha. E é muito artilheiro. Então esse moleque vai dar o que falar no profissional. Muito provavelmente não vai ser no profissional do São Paulo, né? Porque o São Paulo, além de ter o Caleri e o André Silva, que são centroavantes que o São Paulo conta pro ano que vem, o São Paulo mesmo tendo um meia, se esse meia conseguir desbancar o Luciano viraria uma opção de atacante de reserva, a opção ao Caleri, né, na reserva. E aí o Rian Francisco, ele fica sem espaço. O Rian Francisco, qual que é a dele então? Ele continuar mostrando na equipe de base que ele é muito artilheiro e o São Paulo, por fim, tentar a venda do Rian Francisco quando chegar uma proposta da Europa, uma coisa assim estratosférica. Então fica top sim de pensar que ele poderia render uns 200 milhões para o São Paulo e o São Paulo com uma dívida total de quase 800, tira 200 vendendo o Rian, tira um quarto da dívida, sabe? Do nada vende um William Gomes, vende Henrique Carmo, São Paulo pode quitar as dívidas de maneira relâmpago e fica top contratando, usando o departamento de scout, fazendo o Moneyball, o homem que mudou o jogo. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse likeão aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!